Atenas, Vila de São Paulo, vai até o rio Ribeiro Imbiacica, que é onde está a fazenda da Ordem do Carmo, que foi de Lopo Dias. Mas peraí, mas o documento diz Domingos de Góes, e o documento lá diz que essa fazenda tinha sido de Lopo Dias. Pronto, vou atrás do Lopo Dias. Então, a história do Itaim remonta a 1594. Agora, por que os documentos de 21 de julho de 1611? Porque história, como o Milton disse, trabalha com documentos. E esse documento existe. É uma carta de César Maria que eu pensei que estava aqui. Eu peguei nela em casa e não trouxe. Que eu chamo de registro do Itaim, registro de nascimento. É a carta, é uma cópia, é um translado, melhor dizendo, um translado da carta de César Maria, dada a Domingos de Góes em 21 de julho de 1611. Onde ele diz que ele é neto de um grande paulista, Pero de Góes, e como tal não tinha terra para plantar, e como tal precisava de um capão de terra que está em tal situação, em tal lugar, que não tem plantações. E isso aconteceu, está registrado nos anais da história e nos documentos. Porém, essas terras já tinham dono, eram de Lopo Dias, que fora casado com Beatriz Dias, filha de Tibiriçá. Tibiriçá, o chefe maior, conhecido como maioral, foi aquele que, junto com os jesuítas, conseguiram formar a cidade de São Paulo, e com a inauguração do colégio de São Paulo em 25 de janeiro de 1554, foi dado como fundada a cidade de São Paulo. 25 de janeiro é a data da conversão do apóstolo São Paulo. Mas olha, isso aqui vai muito longe. Eu sugiro a quem de direito, que queira, que dessas reuniões saia um seminário, onde as pessoas que quiserem realmente conhecer, participar, se comprometer com a história, porque se você só se compromete aquele que conhece. E aquele que conhece tem que ter informação. E informação real. Que se faça esse seminário, para que a gente possa montar um grupo realmente envolvido com a história do bairro. Seja o registro histórico, como também o registro cultural. Para que se possa ser feito isso. Então, como eu disse, eu pesquiso a história do Itaim há 21 anos. Tenho um acervo fotográfico de mais de 1000 fotografias, não vou dizer raríssimas, porque seria redundante, são únicas, de fotos do Itaim. Como falei, essa que vocês estão olhando aí, são as mais antigas. Essa de 41 eu tenho 6 de 41, por essa de 26 só tem essa. Sem contar as 200, 300, 400 que eu tenho sobre a história do bairro. Como eu disse, eu moro no Itaim há 60 anos, e não, morar no Itaim há 60 anos não significa muita coisa não. Porque tem muitas pessoas que moram aqui há muito mais tempo, porém, nunca se interessou em participar da história do bairro. Tem pessoas que moram aqui há 5, 6, 10 anos, e talvez saibam muito mais do que quem nasceu aqui, não é, Cacau? Então é toda questão de comprometimento, de envolvimento, de responsabilidade com aquilo que ele quer fazer, que é a história. Porque eu cansei de ler coisas sobre o bairro que nada a ver com o bairro. As pessoas achavam que era assim, que era assado, e de repente escreviam e aquilo passava a ser algo como verdadeiro. Pena que vocês não podem manusear, porque esse livro é único e pela idade dele, ele não pode estar sendo manuseado, a não ser com luvas. Esse livro aqui é de 1902. Tem só 112 anos. É aqui que uma vez o Juarez me procurou, né, Juarez? Queria saber o que era Itaim. Eu disse, não só vou dizer o que é, mas vou tirar com a xerox do livro e vou dar para ele. Aqui que diz, aqui é um tratado do grande historiador que fez a história, aliás, fez um livro de 400 páginas, que está aqui nesse aqui,
que é o Tratado sobre a Gramática da Língua Tupi, onde ele faz todo o histórico e diz aqui por que Itaquera é pedra velha e não pedra de deitar, e não pedra dura, não sei o que, pedra velha, porque Itaim é pedrinha, na verdade, né? Porque ninguém fala pedra pequena, fala pedrinha, né? Ah, eu peguei uma pedra pequena, eu peguei uma pedrinha. Porque eu Itá, o vocábulo que é pedra, e tudo que é in é o diminutivo na língua tupi. Esse outro aqui, também raro, e eu tenho só 2 edições dele. É tão raro que eu tenho 2. Tem essa daqui que é brochura e tem outra que é capa dura. É de 1925. Tem 89 anos. Vai fazer agora, em maio, 89 anos. Relata a visita do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, acontecida aqui em Biancica, em 1º de junho de 1925. Publicado nas Folhas do Estado de São Paulo e neste livro, que é a revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Instituto Geográfico Histórico e Geográfico de São Paulo. A sua sede é ali na rua Benjamin Constant, 55. Esse instituto é de 1894. E tem aqui outro mais novo. Esse tem só 71 anos. É do grande professor, geógrafo, Haroldo de Azevedo Marques. Quem já estudou geografia, história, sabe quem é Haroldo de Azevedo Marques. Esse livro é um tratado pelo qual ele concorreu à cadeira de geografia da USP, feito em 1943. Ou seja, tem 71 anos. Foi publicado em maio de 1945. Esse estudo chama-se Subúrbios Orientais de São Paulo. Porque antigamente, até da década de 60 para trás, não, da década de 70 para trás, não se chamava bairros, chamava subúrbio. Então, nos documentos, estava lá, Itaim Paulista, lá na frente, subúrbio da Estrada de Ferro Central do Brasil. Até para diferenciar do outro Itaim, que por ser da zona sul, da zona nobre, permaneceu só como o Itaim, e o nosso aqui, como é o Itaim da periferia, do subúrbio, teve que ser acrescentado Paulista no seu nome, para que diferenciasse do outro, que é ali na zona sul. Todos vocês sabem que é o Itaim, que alguns chamam de Itaim Bibi, né, para diferenciar daqui. E como o Itaim pertencia, era subdistrito de São Miguel Paulista, acrescentou-se a ele o Paulista para saber que era Itaim Paulista. Ou Itaim de São Miguel, como as pessoas falavam. Até hoje ainda é assim. Quando alguém pergunta, onde você mora? Mora em Itaim. Ah, você mora bacana, você mora ali. Não, eu moro na Zona Leste. Aí a pessoa já... Não é verdade isso? Mas, para que essa verdade não fosse verdade verdadeira, eu sempre lutei, sempre trabalhei para que o Itaim fosse o que é, e pelo que eu estou vendo, me dá uma alegria muito grande saber que tem pessoas que, por questões de ajuntamento em torno de um curso, quer saber coisas sobre o bairro. Isso é bom, porque desse ajuntamento deve sair pessoas que vão se juntar a outros agrupamentos para realmente voltar, como eu estava falando para Chileira, né? Que há muito tempo, eu já falei com o Wander, né? Eu tenho até o embrião de um estatuto, né? Tem que ter por trás disso uma ONG para que ela possa ter um local oficial e monte um acervo independente das correntes ideológicas, filosóficas, políticas, porque enquanto a cultura estiver ligada, tiver viés político, ela não vai para frente. Por administração, tudo que tem. Então, o que eu tenho, não coloco à disposição nessas condições. Porque por que colocar na construção se você não tem uma segurança que aquilo vai perdurar? Eu sou da educação, o Bill também, a gente sabe que todo mundo fala que a escola é laica, não é isso, não é, Milton?
Mas toda vez que muda a administração, a laicidade deixa de existir, muda também todos aqueles critérios que as pessoas falam. Por isso que a cultura e a história, ela tem que ter um ponto de referência onde as crianças, onde as pessoas, onde os adultos, todos aqueles que queiram conhecer a história, vão até lá. Diga. Você poderia repetir, por gentileza, o nome do livro? O senhor acabou de citar Subúrbios. Subúrbios Orientais de São Paulo, do professor, é a tese de mestrado dele, a tese que ele concorreu à cadeira de Filosofia, Ciência e Letras, Geografia da USP, em 1944. Ele fez em 43 e publicou em 45. Esse aqui, eu vou fazer uma referência especial, já que você quis saber o nome dele, eu vou deixar que vocês toquem, porque ele é feito em papel couché, ele tem uma resistência maior. Só peço que vocês tenham cuidado de olhar para ele. Aqui tem muitas fotografias, e como eu disse para o Newton, que é necessário você saber ler e interpretar. Quando você faz essa preparação, esse curso de leitura de imagem, você consegue identificar a posição em que o imóvel está, a hora em que foi tirada a fotografia, tudo isso é possível fazer. Essa foto que vocês têm aí, a primeira, que é a mais antiga, dá para saber que ela foi feita na parte da tarde. É só você olhar na sombra, você se colocar, você olha onde o sol nasce. Como você sabe, o sol nasce aqui no leste, obviamente se for no oeste, então ele faz esse trajeto. É só você verificar as luzes, as sombras, e você imagina e você vê a hora em que foi feito. Esse é um trabalho minucioso, um trabalho histórico, científico que você faz. Como eu disse, aqui tem muitas fotos, todas elas estudadas, cientificamente identificadas. Aqui tem fotos de toda a Zona Leste. E naquele tempo, Itaquá também fazia parte da Zona Leste, da cidade de São Paulo. Porque aqui ele vai até Itaquá, até Poá, precisamente, até o entroncamento da estrada de ferro variante com a estrada de ferro do tronco. Então, como eu disse, tem muita coisa que a gente pode até se tornar cansativo, porque a gente não sabe até onde está o interesse das pessoas em ouvir aquilo. E como tal, você corre, eu não quero ser cansativo e falar, eu quero falar para quem quer ouvir aquilo que eu estou falando. E às vezes eu estou falando uma coisa que as pessoas não querem ouvir. Então, como eu disse, Itaim tem todas. Alguém perguntou para mim, o repórter que foi me entrevistar da Câmara Municipal, da minha casa, aí eu levei até a Sica, fomos até lá, fizemos as imagens, a Nilza autorizou, portanto que não falasse que o prédio estava abandonado. Então ele me disse, há controvérsia a respeito dessas datas. Eu falei, tudo bem, que quem tem essas controvérsias que apresente documentos que digam que não é verdade. Porque a história, né, Milton? A história, você não muda a história, mas você muda a interpretação dos fatos. Quando o documento aparece mudando, dizendo que aconteceu tal isso, aí você peraí, eu tenho que reinterpretar, fazer uma releitura da história. Não que eu vá mudar o fato acontecido, mas eu posso fazer, vou mudar, sim, a interpretação ou a interpretação dos fatos. Então, até agora, esses documentos, ninguém os contestou de maneira taxativa apresentando documentos. Como eu disse, são vários. Tem um que fala do Lopto Dias, em 1594. Como eu disse, o Lopto Dias também foi importantíssimo. Ele foi vereador, ele foi a Borda Celda, com o cunhado, o João Ramalho, que também era casado com Bartira, filha de Tibiriçá. Olha que história grande, olha que história linda, olha que história bonita. Os índios Guaianás, não são Guaianazes. Aí houve um erro de interpretação, quando em 1954 colocaram o nome do distrito vizinho aí de Guaianazes. Deveria ser Guaianás, que quer dizer, em tupi, aquele que é considerado como irmão, aquele que é considerado como membro da família. Daí deu o nome também Goiás, que também tem a mesma procedência. Vocês estão vendo, né? Muita coisa para falar.
e pouco tempo para falar. E talvez canse muitas pessoas. Mas são documentos que são incontestáveis. O documento que criou a Vila de Mogi, alguém vai questionar? 1º de setembro de 1611. Documento que diz que as terras da Fazenda Itaim foram doadas para alguns padres da Ordem Carmelita em 1621. Não, está tudo documentado, todos os documentos. Foram doadas por quem? Por Lopo Dias e não por Domingos de Góes. Domingos de Góes, como eu disse, aparece nos documentos oficiais como tendo sido proprietário dessas terras, mas na verdade ele foi apenas de direito, ou seja, ele tinha um documento das 2 Sras Marias que dizia que essa terra é dele, mas essas terras pertenciam ao Lopo Dias, que no final da vida, em janeiro de 1609, pouquinho antes da sua morte, ele doou para os padres da Ordem Carmelita, porque ele entrou na ordem. E vocês sabem que antigamente as pessoas quando morriam, eram ricos, que queriam ir para o céu, compravam as indulgências. Quais as indulgências? Doar para a igreja grande quantidade de terras ou de dinheiro para ter o seu lugar no céu sacramentado. Então, só em 1621 foi que os carmelitas oficializaram essas terras em seu nome. E aí foi por mais de 200 anos, 300 anos, até que no final do século XIX, por questões de não poder continuar administrando essas terras, não tinha como, no meu livro eu falo isso, que até então, até 1888, a mão de obra era quase toda escrava. Antes disso, eram os índios, mas os índios morreram, muitos morreram porque não tinha como se acostumar com esse tipo de trabalho. Então, mesmo que os jesuítas, alguns, lutavam para que os índios não fossem escravizados, as bandeiras e as entradas, as funções delas era essa. Muitas pessoas não sabem o que é isso, bandeira ou entrada. E chama de maneira errada as pessoas que moravam em São Paulo naquele tempo, na vila, de bandeirante. Bandeirante era aqueles que formavam uma bandeira, era um grupo de pessoas, de 300, 400 pessoas, e entravam, acertavam dentro para escravizar índios ou buscar pedras preciosas, ou ouro. Bandeirantes eram esses, e não aqueles que moravam na vila de São Paulo. Domingos de Góes nunca foi bandeirante. Ele foi um mero, vamos dizer assim, um aproveitador que quis, ao saber que Lopo Dias havia morrido, e era muito conhecido, porque ele era neto da Pai de Góes, um dos que chegou aqui na esquadra colonizadora de Martim Afonso em 1532, janeiro de 1532, e ele fez esse pedido a cartório, que aquele tempo era em Santos, deu para ele os documentos, dizendo que aquelas terras, eu tenho a própria, eu pena que eu não trouxe, eu tirei lá e ia trazer para você, mas depois eu coloco nesse seminário que se vocês fizerem, a gente vai ter tudo isso para pesquisar, para ter até as fotos que a gente tem lá para vocês conhecerem. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, fica melhor. Alguma curiosidade? Domingos de Góes, ele era neto do Lopo Dias. Isso. Não. Domingos de Góes era neto de Pero de Góes. Pero de Góes. Foi o primeiro português. Olha, na esquadra colonizadora de Martim Afonso, que chegou aqui em 1532, vieram muitas pessoas para tomar posse e colonizar isso aqui. As Casas das Sras Marias, até 1885, era assim que as terras eram dadas, Sés Marias, ou seja, as terras, alguém fazia uma petição, e, olha, eu queria tal terra, tal lugar, que não tem nada plantado, eu gostaria de plantar para a subsistência. Aí era dado um documento para essa pessoa, e essa pessoa tinha um prazo para fazer aquelas terras produzirem. E a Fazenda Itaim, como eu disse, durante mais de 200 anos, foi um esteio de alimentação para a vila de São Paulo. Daqui saíam alimentos de primeira necessidade, como também saíam madeira para queimar, porque temos que queimar, era lenha, ou que seja de eucalipto. E o Itaim, como eu disse, eu tive a felicidade de conhecer o Itaim ainda bem pequeno. 60 anos atrás, o Itaim era uma aglomerada de casa ali em volta da Praça Silva Teles.
como eu disse, estava falando, então com a impossibilidade dos carmelitas, da Ordem do Carmo, seguir gerindo essa grande quantidade de terra, eles começaram a vender. E quem comprou essas terras? Obviamente, quem tinha dinheiro. E quem tinha dinheiro no começo do século passado? As famílias quatrocentonas, aquelas que tinham o seu dinheiro oriundo das fazendas de café. Seja aqui no Vale do Paraíba, seja lá no oeste de São Paulo ou até no Paraná. Então, em 1925, foi feito o primeiro loteamento do bairro. Chamado Vila Silva Teles. Quem era o proprietário? Nada mais, nada menos do que Alfredo Teixeira da Silva Teles. Por isso que a praça chama Praça Silva Teles. E a mulher dele, Carolina Penteado Silva Teles. Carolina Penteado era filha de Olívia Guedes Penteado, que foi, em 1912, comprou toda essa região, onde era a fazenda Itaim. Hoje ainda existe registros que têm esse nome no papel. Ali na Vila Jardim Nélia, Costa Norte, ali tem documentos ainda que fala Fazenda Itaim. Jesus, aqui no parte da Vila Ali de Guarulhos, é Guarulhos, né? Hoje, mas ali, pelos documentos que a gente foi consultado, está como Itaim também, como a casa do Itaim, como era uma parte do Itaim. O que o doutor está dizendo, eu também tenho documentos que chamava loteamento Vila Lourdes. Eu tenho o mapa, eu tenho um arruamento lá do outro lado da como Itaim. Inclusive aquela estrada aqui, depois da ponte, chama estrada de Itaim. Vai sair lá em cima. Ali tudo era Itaim. Itaim. E acabou. Diga. Professor, onde que nasceu o Itaim Paulista? Sim, aqui onde hoje está na subprefeitura de São Miguel. Aqui tem um prédio, não sei se você conhece, o Milton conhece muito bem, o Juan também conhece. Quem mais conhece? A Biacica? A capela é de 1682. Não aquela construção no todo, mas só a nave central. Em 1925, nesse documento aqui, que a Comissão do Instituto Histórico retrata de forma minuciosa tudo o que eles encontraram na fazenda. E os registros em que eles falam de quem era, como foi. Falava boi sentado? Não. Boi sentado era um pouquinho mais para frente. Boi sentado era um rancho onde nós, adolescentes, né, como não tinha nada, então a gente descia e ia até o rancho Boi Sentado, onde tinha os barquinhos, os pedalinhos, tinha o jogo de bocha, tinha um bailinho, né, era um pouquinho mais para frente. Ali, você conhece a Rua Tietê, não conhece? A Rua Tietê, ela sai aqui em cima e ela paralela no rio lá embaixo. E a Rua Biacica, ela desce e faz uma curva, sai a Tietê. Então, o Boi Sentado é mais para frente. Ela lá na Rua Tietê, onde hoje é Tietê. E a Fazenda Biacica, que hoje é a Chácara Fontoura, que pertence à Fazenda Gereissati, né? E que já existem projetos para transformar. Já foi até feito isso, mas na hora de eles receberem o dinheiro, o governador na época, que é o governador atual, quis pagar um ticket de dinheiro podre, né? Precatório. Os caras não quiseram. E inclusive o homem já vem velhinho. Nem sei se está vivo ainda. Família Gereissati. Então, os registros históricos, como eu falei para você, que está aqui nesse livro, está aqui, é Fazenda Itaim, que antes chamava Fazenda Biacica. E eu tenho no meu livro todos os documentos que falam que durante essa época foi feito pela comissão propostas para mudar o bairro de Itaim, o nome para Biacica, e para mudar a estação de Itaim para o nome Biacica. E foi aceito pela empresa, pela Estrada de Ferro na época, só que depois não colocaram, não foi adiante, mas tem tudo documentado. Então, isso de 1682, a construção
da capela, da nave, que é de adobe, parede. Agora, foram acrescentadas em 1905, por Stanislaw Camacho Seabra, aqueles alpendres, aquela varanda, para transformar aquilo ali numa casa de veraneio. Professor, tem um azulejo datado, esse azulejo... Sim, aqueles azulejos são de 1952. Está lá embaixo. Foi feito no Liceu Ofício de Arte aqui em São Paulo, que é ali na Rua Catarina. Antes, o Liceu de Ofícios, antes era onde hoje é o museu... Como é que é aquele museu ali infantil? Pinacoteca. Hoje, onde é a Pinacoteca, antigamente era a escola de Liceu de Artes. Depois mudou, é na Rua Catarina. Então, ali retrata a primeira missa acontecida em 20 de janeiro de 1554. Então, a data de aniversário de Itaim, somente, ele nasceu em que data? Perguntaram para mim, por que 21 de junho de 1611? Porque existe um documento oficial que diz que essa data está existindo. E por que não a primeira carta, a primeira Sesmaria de 1609? Porque a de 1609 é janeiro. Então, vocês devem saber que todas as datas históricas são escolhidas, são emblemáticas, como tal, são escolhidas datas para referenciar aquilo. Alguém tem dúvida de que Brasília foi escolhido 21 de abril de 1960 por conta de Tiradentes? Alguém tem dúvida por que a Casa de Cultura e o atual Matadeiro foram inaugurados no mesmo dia, 21 de abril de 1960? E outra, São Paulo foi escolhida essa data por conta, como eu falei, foi data da conversão de São Paulo. Porque os documentos, as cartas de Anchieta, as epístolas de Anchieta, diz que São Paulo foi fundada em 31 de agosto de 1553. E quando eu falo que São Paulo, a cidade de São Paulo, não foi fundada, as pessoas até se assustam. Como? Então não precisa se assustar, vamos aos fatos. São Paulo, a cidade anterior a São Paulo era São Bernardo da Borda do Campo. Ali existia a cidade, a vila, com vereança e tudo. Por ser uma região que não era tão protegida dos índios, e os índios sempre atacavam, os guarás sempre atacavam, matavam as vacas. Então, os jesuítas, a pedido a Benguissá, que era o governador da época, transferiram o Pelourinho de São Bernardo, Santo André, para o local onde hoje tem aquele, lá no topo, lá, onde é a parte do colégio. Porque ali era cercado, protegido dos ataques. Quem estudou história, sabe que já estudou com coisa referência da Confederação dos Tamoios. Isso aconteceu dia 9 de julho de 1562, quando os índios, Tamoios, Aimorés, Goianazes, liderados por Biquerubi, que tinha a sua aldeia ali, na volta da capela atual, atacaram a vila de São Paulo, 9 de julho de 1562. Então, Tibiriçá, que era irmão de Biquerubi, já bem velhinho, sabiam, eu quero sabendo desse ataque, se fecharam e houve um massacre dos índios. E aí eles se espalharam, foram para Guarulhos, foram para Taubaté, foram para Ubatuba. E dia 20 de janeiro de 1562, ou seja, alguns 3, 4 meses depois desse ataque, o Tibiriçá faleceu já bem de idade. Volto a dizer, Tibiriçá era sogro de João Ramalho, que quando Martinha Fonseca chegou aqui em 1532, já encontrou João Ramalho e Antônio Rodrigues, dois portugueses que já estavam aqui há algum tempo. Antônio Rodrigues foi casado com a filha de Biquerubi, que era a aldeia aqui de São Miguel. Diga. Não, eu só queria que o senhor confirmasse a data do azulejo. Do azulejo? Não, a data do azulejo, que foi feito o azulejo, é 1952. Está escrito lá, está lá no azulejo, está escrito lá. E está lá, feito no Liceu que eu fiz em São Paulo. Mas ela retrata a primeira missa e a chegada de João Ramalho em 1532. São dois azulejos. E ali tinha
Viu, moça? Ali também tinha uma estátua de bronze representando a Índia Partira, que foi roubada em 2002, 2003. E como também tinha duas placas, lembra, meu? Duas placas onde estavam dizendo de quando foi feito aquela capela de na porta lá, no pórtico, está lá, 1682. Diga. Então, eu queria saber o nome do dono aí da Vila Silvateres que você tinha falado antes dessa. Golfredo, não é Godofredo, não é Golfredo Teixeira da Silva Teles. Ele foi até prefeito da cidade de São Paulo em 1932. Professor, eu quero esclarecer. Tá? Eu fiquei com dúvida. Onde o Itaim nasceu? O senhor estava de São Miguel, na capela? É que agora Não. Depois que eu conheci. Ela não entendeu. A origem do Itaim é aqui na Fazenda de Biacica. Estrada de Biacica, 562. Tem uma construção lá de 1682. Mas a Fazenda de Itaim tinha, olha só os limites dela. Os limites. Rio Tietê, o rio, a Água Vermelha, aqui do lado, né? Água Vermelha? Aqui atrás. Água Vermelha, até o seu nascimento, que é lá em cima, onde hoje chama José Gravoski, onde tem o tobogã, que ia até onde tem aquele posto de gasolina lá embaixo, que é o cemitério, saía na antiga estrada da Coroa, que agora chama-se Lajeado Velho, até o cemitério. O cemitério para lá se chama Estrada do Bandeirante. E aquela fábrica de brinquedo Bandeirante é por conta de estar localizada na Avenida Bandeirantes, que é homenagem aos Bandeirantes. Então, e que ia até onde está o leito da estrada de ferro, da linha Tronco, e ia até o Rio Guaió. O Rio Guaió é aquele que separa Poá de Suzano. E até o Rio Tietê. E até voltar aqui Então, esses eram os limites oficiais e registrados historicamente nos documentos. Água Vermelha. Então, historicamente, Itaim é da Água Vermelha para lá. São Miguel, do Água Vermelha para lá. Uruçá sempre foi São Miguel. O Pátio Comendo sempre foi São Miguel. E a parte de baixo sempre foi Itaim. Essas mudanças que foram feitas no distrito administrativo, criado em 1992, do governo da Argentina, para melhor a gente gerenciar, e na época eu questionei por que Uruçá, que é São Miguel, está no Itaim, e por que a parte de baixo, que é Itaim, que é São Miguel, porque optaram por juntar distritos, e não tinham como explicar que a Nitroquímica estava no Itaim. Porque a Nitroquímica está na parte de baixo. Professor, uma pergunta. Sobre a origem do rio Águas Vermelhas, o senhor teria algumas informações para passar? Olha, rio é um acidente geográfico. Rio é uma nascente que nasce em um certo lugar, ele vai se espalhando, vai recebendo tributários, afluentes, a própria natureza vai alargando o seu leito, ele vai desembocar em outro maior. Então, historicamente, sempre existiu desde essa época o ribeiro, o córrego, Água Vermelha. E o Três Pontes, que é aquele que hoje separa oficialmente São Paulo de Mogi, que era antigamente, agora São Paulo de Itaquá. Isso aconteceu em 3 de março de 1885, quando foi criada uma lei pelo conselheiro João Castilhano, definindo os limites de Mogi e São Paulo. Só para encerrar, porque como eu disse é muita coisa, eu vou chegar lá. Durante mais de 200 anos, os vereadores de São Paulo e os vereadores de Mogi se reuniam aqui em Biacica, aqui nesse lugar aqui embaixo, para discutir os limites de São Paulo, a Vila de São Paulo, com a Vila de Mogi. Mogi dizia que os limites de São Paulo, de Mogi, vinha até aqui, o Lajeado, que é aqui embaixo, que hoje é Ibiripiacica, que hoje é Lajeado. E São Paulo dizia que os limites de São Paulo iam até o Rio Guaió, que que estava na lei criada em 1560, quando foi criada aqui no São Paulo. Então essa briga durou mais de 200 anos, até que em 3 de março de 1865, o conselheiro João Castilhano definiu de forma definitiva:
do Lajeado para lá, até a sua foz, que é o Tanquinho, Mogi das Cruzes, e para cá, São Paulo. A cidade de Itaquá foi oficializada, foi criada em 1954, na mesma época de Ferraz. Então, o Itaim, quem quiser tiver dúvida e quiser pesquisar, entre no portal da Prefeitura, os mapas históricos, e clique lá em 1953, você vai ver o mapa dessa época, que mostra toda a região de Ferraz, da Estrada de Ferro para cá, como Itaim Paulista. E o cemitério, onde é o cemitério hoje, ali tinha uma padaria, chama Padaria do Alemão. Ali sempre foi Itaim. A partir de 54 foi que essa parte da terra foi cedida. Uma parte foi cedida a Ferraz, outra parte a Poá e outra parte a Itaquá. Como vocês sabem, lá na Zona Leste, São Paulo tem limite com Ferraz, com Poá, com Itaquá e lá, do outro lado, com Guarulhos. Diga. Eu fui informada que os primeiros caminhões a chegar no Itaim Paulista foi ali próximo à Praça dos Hotéis, onde hoje nós vamos para o O que foi? Os primeiros caminhões a chegar no Nordeste, carregados, era carga de pessoas, carga de seres humanos. Aí é onde o Milton tem razão em dizer da tal memória. Da tal memória. Esses primeiros pau de arara que você está dizendo, não tinha como destino o Itaim Paulista. Tinha como destino São Miguel Paulista. Para abastecer os operários da Nitroquímica, que foi inaugurada oficialmente em 1940, pelo presidente Getúlio Vargas. Então, a Nitroquímica veio, por conta da depressão dos Estados Unidos, 1930, 1929, veio toda a fábrica para cá, montada ali em São Miguel, em 1935, ali onde tem a Vila Americana. Sabe onde é a Vila Americana? A parte nobre de São Miguel. Ali onde ficavam os engenheiros que vieram dos Estados Unidos para dar sustentação para os trabalhadores por 10 anos. Então, a Vila Americana. Pode ver que tem umas casas bonitas lá para os castelos. Ali é dessa época. Então, esses pau de arara vinham para abastecer São Miguel, a fábrica de Nitroquímica. Como eu disse, ela começou a ser montada em 1935, foi inaugurada em 1937, mas oficialmente em março de 1940. Então, isso aí é conversa. Fala. Só para completar, o Hermínio de Moraes, que era pernambucano, ele que foi o grande iniciador dos pau de arara. Ele que contratou lá os primeiros trabalhadores e trouxe para cá. Só para completar. O Antônio Hermínio de Moraes, filho do senador José Hermínio de Moraes, casado com a dona Helena Pereira de Moraes. Quem não sabe, Jardim Helena, essa parte baixa de Helena, é em homenagem à dona Helena Pereira de Moraes, que era esposa do Dr. Emílio, que foi um dos grandes patronos, vamos dizer assim, da construção da Catedral de São Miguel. Eu tenho os livros de ouro, onde consta as doações altas em dinheiro que a família deu para que fosse o padre Aleixo Monteiro Vata, para a construção, para a base, a construção da hoje Catedral de São Miguel. Professor. A Jardim Helena é homenagem à dona. Tem até uma creche lá, creche Sei Helena Pereira de Moraes. Professor, Curuçá. Qual é a importância da Curuçá para a história? Curuçá quer dizer cruz de pedra. Mas assim, para a história do Itaim, tem alguma... Sim, tem porque, como eu disse, a época da formação do bairro, as pessoas só iam morar próximos às estações ferroviárias. Itaim, Itaquá, Manuel Filho, muito raramente, Manuel Filho não tinha nada. Manuel Filho, o nome é Engenheiro Manuel Filho mesmo. O nome é esse mesmo, Engenheiro Manuel Filho. E São Miguel, que era o núcleo maior. Com o crescimento desses núcleos, eles foram se expandindo. Então você tinha claramente a separação entre Itaim e São Miguel, porque não tinha nada na construção ali. A partir de 45 foi que, em torno da Igreja do Céu de Fátima, foram organizando os armamentos, e as pessoas, por serem lotes mais distantes, não tinha
estação, iam comprando e iam montando. Naquele tempo, quem morava lá, para pegar trem, tinha que ir para São Miguel a pé ou para Itaim a pé, não tinha condução. Por isso que demorou mais para... Então a importância é essa, um elo de ligação, ligação é redundante, era um elo entre Itaim e São Miguel, porque ficava no meio ali. Aí passou a ser do Itaim também, incorporado ao Itaim. Isso aí foi, um decreto de 1992, decreto administrativo, onde foram criadas as regiões administrativas, 103 regiões administrativas. Até para referência. Aí disseram que o Curuçá era do Lajeado até o Córrego Itaquera. Tem Itaquera e Itaqueruna. Itaquera é final de Goiás, também histórico esse córrego. Tem Itaquera e Itaqueruna. Então, isso pode mudar a qualquer momento. Ou através de lei, ou através de decreto, porque as leis são feitas de acordo com os interesses das pessoas. Então, o que fizeram quando o Itaim foi criado, em 15 de maio de 80, quando eu vi a lei, né, o Zé Diniz, vi lá a lei, criada assinada pelo Paulo Maluf, que era governador na época, dizia lá, Distrito do Itaim Paulista, Lajeado, Córrego Lajeado, Rio Tietê, 3 pontes e a divisa com Ferraz. Ou seja, tiraram 1/3 do bairro de Itaim. Porque o Itaim, oficialmente, historicamente, vem até aqui o Água Vermelha. Segundo os documentos. Aí pegaram o Curuçá, pegaram um pedaço aqui de Itaim, e um pedaço de São Miguel e criaram o distrito do Curuçá. Mas tem importância sim, porque ficava entre os dois bairros mais populosos. Estou pedindo para a doutora Antônia Molar. Fala. Por que a avenida da Lajeado saiu de lá de cima e a avenida Nordestina e a Lajeado por aqui, ó? Por que mudou o nome? Olha, Estrada do Lajeado. Mas era bonito o Lajeado. Estrada do Lajeado tem esse nome porque existia Itaquera, São Miguel, o Itaim e o Lajeado. O Lajeado, que hoje chama Guaianazes, o bairro Guaianazes, não, o Lajeado continuou dentro do distrito do Lajeado, porque ali não tem um cemitério. Queria ter São Miguel antes, né? Falava Estrada do Lajeado porque é uma estrada que vai para o Lajeado. Quando foi inaugurada a estrada de ferro, em 6 de novembro de 1875, que era inaugurada a estação, o nome de engenheiro... Então era outro nome, que tinha a estação de Guaianazes. E a estação de São Miguel, que é onde é hoje a estação de Itaquera. É complicado, porque você tem que ter tudo isso na cabeça. Quando foi criada a estação de Itaquera, em 6 de novembro de 1875, com o nome de São Miguel, porque era tudo São Miguel. E aqui em Guaianazes, era o nome do engenheiro que construiu a estação, que pertencia ao Lajeado. Tem o Lajeado Velho e o Lajeado Novo. O Lajeado Velho é onde passa a estrada do Lajeado, que hoje uma parte chama Avenida Nordestina, porque colocaram o nome, outra fala, ainda passa a estrada do Lajeado, e do cemitério para lá chama-se Estrada dos Bandeirantes, que é na região, na área de Ferraz da Sucata. Professor, o senhor tem registro de alguns nomes de moradores ilustres no sentido de ter participado da formação histórica do Itaim, Curuçá, Itaim? Tem algum... Não, tem mais, tenho. Como eu disse... Que poderia ser citado, por exemplo? Tenho a família do seu Luiz Carlos Santos, que era conhecido como Bola Preta. Tem a família do seu João Ferrer, que é um galês que morava ali na antiga rua Portuguesa, que hoje é João Pedreiros. No Itaim, tá vendo? Muita coisa. O Itaim, antigamente, se resumia a dois grupos. Um que tramitava em torno da igreja São João Batista, que era a capela fundada em 24 de junho de 1553. Depois ela foi demolida e foi inaugurada como capela em 17 de dezembro de 1957. Essa que demoliram e agora construiu essa grande. Então gravitava nesses dois pontos. E o outro em torno da Sociedade Amigos de Itaim, que foi inaugurada em
26 de março de 1952. Então havia dois grupos. Em torno da sociedade, mais política. E em torno da capela, depois paróquia, mais eclesial, né, vamos dizer assim. Então, nesses grupos, tinham famílias importantes que participaram desse crescimento. Professor, eu só fiquei com uma dúvida referente ao registro do córrego Água Vermelha, com a data que o senhor falou que consta nos registros da história desse córrego Água Vermelha. Ó, depois eu mostro para você aqui. Aqui, ó. O Instituto Histórico Geográfico, quando esteve aqui em junho de 1925, faz o seu relatório, é publicado no Estado de São Paulo, diz quais são os limites da fazenda Itaim. Qual ano eu não ouvi? 1925. Esse livro aqui, ó. É de 1925. Depois eu vou mostrar para você onde ele está aqui. Tá? Eu digo, não vou passar porque o livro não pode ser manuseado, porque não é de baixo. O papel dele não é que nem esse que vocês... O professor ainda tem continuação, viu? A gente ainda vai formar um grupo e vai Foi o que eu falei, saco. foi o que eu sugeri. Que se crie um seminário permanente. Porque, como o livro disse, existe uma proposta, um estudo para se elaborar um anteprojeto que depois, votado em Assembleia, transforma-se em projeto para que se possa ser. Quando foi dito o projeto, é porque é uma maneira mais fácil de falar, né? Mas, para que isso aconteça, tem que ter todo um estudo, como se fala, uma preparação para saber realmente como é que é para dirigir. Então, até propunho que se forme um seminário permanente para que as pessoas se inscrevam, realmente queiram participar daquilo e venham com questões, como disse aqui. Quando as pessoas perguntam, o debate fica mais rico, porque não fica só um falando. Então, e até alguma dúvida, é só perguntar que a gente, como eu disse, são 21 anos de pesquisa. Eu não sou dono da verdade, mas tudo que eu digo e direi, tudo está fundamentado em documentos. Como eu disse, eu tenho um acervo, eu só trouxe 3 aqui, eu tenho um acervo muito grande em casa. Livros riquíssimos e únicos. Esse ali é único. Você não vai achar em lugar nenhum. De 1902. Esse que você passou, a contrário? Não. Nem esse aqui. Esse aqui, você pode achar. Você pode ter uma sorte de achar no circo. Você entra, mas nem naquela biblioteca, não é lá do centro, do nome lá? Não tem. Tinha, eu comecei a pesquisar lá, depois voltei, sumiu com ele. Agora eu tenho esse aí e tenho aquele que deu, que é o anuário que deu origem a esse aí. Os dois, um é o anuário para as pesquisas. Não sei se vocês viram as fotos. Vocês viram as fotos de Itaim? Então, essas fotos são de 1943. E essa publicação é de maio de 45. Olha, fala. Eu gostaria assim de parabenizar você por toda essa fala, por todo esse trabalho. Durante toda a sua fala, eu me lembrando de uma palestra que eu dei lá no colégio Mário Cosel Filho, no final da década de 80, sobre a memória do bairro. Tinha lá os alunos e você também assistindo a palestra. Então eu apresentei lá as fotos da Viacica, Boi Sentado, daqui do centro do Itaim, aquele pedágio que tinha, espécie de pedágio, né? Da Polícia Militar que tinha ali no centro do Itaim. Então, e uma boa parte dessa, você acrescentou mais, você pesquisou mais, né? E na época eu fiz isso com a intenção do meu trabalho de psicólogo. Não foi interesse histórico, né? Mas o meu trabalho para estabelecer um trabalho de psicologia social na região, né? E por conta disso, é que eu assessoro até hoje o Departamento de Relações Públicas da VIP Transportes, né, do Consórcio Plus, aqui na Zona Sul, né? Então, porque o trabalho está embasado, vamos assim dizer, né? E então eu gostaria de parabenizar você e ao mesmo tempo a minha satisfação de ter inspirado o teu trabalho.
Tá? Então eu agradeço muito. Eu me lembro que nós terminamos a palestra, todos os alunos foram embora, os professores foram embora, e a gente ficou conversando no estacionamento da escola, os dois lá, né? E o pessoal querendo fechar o estacionamento, e nós conversando. Então, gostaria assim, de dar parabéns a você, né? Esse trabalho maravilhoso, que precisa ser, lógico, tem muitos outros aspectos, né? Um aspecto metodológico, eu me comprometo a contribuir, né, a parte de metodologia da ciência, essa parte aí, se necessário for, eu me coloco à disposição, né, para contribuir, e parabéns para você, entendeu? Obrigado. Parabéns mesmo. Agora, quero fechar minha fala com o gancho do Dr. Milton. Eu disse na minha fala que os professores e colegas professores pediram: por que você não escreve? Porque você não escreve a história do Itaim. Não como interesse, mas a intenção de que houvesse documentos históricos, científicos, incontestáveis. Porque o documento, até que outro documento prove que aquele está errado, ele é incontestável. Eu disse, inclusive, que em 93, março de 93, quando a reportagem do Diário Popular eu estava casualmente para tratar de assunto da festa do bairro, pediram para o Paulinho Teixeira, que agora é o deputado federal, pediram para que eu indicasse uma área para que o jornal fosse pesquisar, e eu indiquei Biacica, né, que até então era conhecida como Fazenda Chácara Futura. Né? E eu disse também que... E outra, quando nós trabalhamos juntos, de 85 a 93, lá no COSEL, fui eu aqui, essa pessoa aqui, que o apresentou aos movimentos sociais do bairro. Foi eu que levei você lá para o CONSEG, coloquei como vice-presidente do CONSEG, foi eu que levei você para o CONSAV, como secretário do CONSAV, lembra disso? Então, pena que o nosso trabalho ficou desassociado, porque se estivesse junto, teria muito mais crescimento, não só o meu, como o seu também. Mas você, por conta da sua intenção ser outra, você acabou de confessar, e o meu ser mais voltado para o aspecto do bairro, eu não nasci aqui, mas eu me considero quase como se tivesse nascido aqui. 60 anos é uma história. Entendeu? Então, e eu sempre coloco todo o meu acervo, todo o meu conhecimento à disposição de quem quiser ter acesso a ele. Não é isso, Condé? Não é isso, Juarez? Então, é claro que hoje eu não tenho mais aquele tempo que eu tinha, que eu falei para ela. Eu dou aula ainda, tenho mais 2 anos de trabalho, né, dando aula, dou aula de manhã e à noite, lá no Ezequiel, mas às sextas-feiras eu estou disponível, não todas, porque como eu falei, quando há uma folguinha maior, eu puxo para cada agora. Então eu quero agradecer a todos, a fala do meu, principalmente, e parabenizar vocês, como eu falei, né, sempre que 2 ou mais estiverem reunidos para conhecer o Itaim, eu quero estar junto. Obrigado.